parceria com o Colégio Contemporâneo, oferecerá aulas de revisão gratuitas. Serão 300 vagas disponíveis e as inscrições já começam nesta segunda-feira e vão até o dia 11, sempre das 8 às 18 horas, no Sesc Centro. A Câmara dos Dirigentes Lojistas, conhecido como a CDL, realizou no final de setembro uma bela festa para marcar o encerramento do evento conhecido como Liquida Natal, a maior promoção de vendas da nossa cidade. Para o seu presidente, Amaury da Fonseca Filho, foi grande a satisfação de comandar o sorteio dos prêmios aos seus ganhadores, bem como ver que as empresas do varejo obtiveram um grande incremento nas vendas naquele período. Nós voltamos à nossa entrevista, ao nosso bate-papo. Eu queria saber de vocês uma pergunta que não está querendo me calar. O voto deveria ser um direito ou deve continuar sendo uma obrigação? Nelson, antes de responder essa sua pergunta... difícil. É uma pergunta difícil, mas antes de responder essa sua pergunta, eu queria só para poder o pessoal que está em casa ficar antenado, e a gente está online aqui, né? Acabo de ver aqui pelo Twitter do Via Certa, Rio Grande do Norte, a gente estava falando sobre a violência no interior do estado nesse pleito agora de 2012, né? E acabou de sair aqui no Twitter que carro do candidato a prefeito em Olho d'Água dos Borges é metralhado, ou seja... Não precisa disso, né, gente? Eu acho que é desnecessário. Vamos esperar, né, chegar aí até o final do dia para poder saber quem vai ser o candidato, quem vai ser o ganhador aí nesse pleito, mas eu acho que atitudes como essa são realmente desnecessárias. Infelizmente, ainda ocorrem no interior aqui do nosso estado, né? Acho que no Nordeste, de uma forma geral, infelizmente, em alguns interiores, a gente vê acontecer esse tipo de violência, né? É verdade, é verdade. Mas voltando à sua pergunta... Isso, queria a opinião de vocês. Ai, Nelson. É difícil, assim, Nelson. Eu acredito que a obrigatoriedade do voto leva muita gente a tomar decisões e a não escolher o candidato certamente como deveria, porque existe a compra de voto, né? Então, infelizmente, isso acontece hoje no nosso dia a dia. E isso é muito normal, é muito simples acontecer quando não deveria. Então, para ser democrático realmente, na minha opinião, como jornalista, não deveria ser obrigatório. Para poder cumprir a palavra democracia. Se é para ser democrático, então que cada um vá lá, que cada um escolha o seu candidato, que cada um tenha vontade de votar, que acredite nas propostas do candidato e vote. Eu acho que a obrigatoriedade termina causando todos esses crimes. Todas essas problemas, coisas que a gente assiste Exatamente. lamentando, inclusive. Realmente, eu acho que, como Débora disse, né, eu acho que deve ser uma escolha do cidadão, né, votar ou não, mas eu acho que o brasileiro ainda não chegou nesse nível de consciência, né, o nível de consciência de que você, embora tenha a escolha de votar ou não, você deve votar pelo seu país, a cidadania, né? Pela sua democracia, né? Então, fico nessa dúvida, né, se realmente nossa legislação deveria liberar, né, a obrigação ou não do voto e deixar o brasileiro dizer quanto o brasileiro é consciente ou não, né? Aí a gente ia ver se realmente... O meu ponto de vista sobre isso é que eu acho que, em breve, a gente vai ter mudanças nessa área, porque há uma grande quantidade de pessoas, uma grande corrente no Brasil todo que busca essa solução, achando que fica mais democrático as eleições no país. Mas eu queria saber, eu vou fazer uma pergunta ao nosso entrevistado especial, que é o desembargador João Rebouças, presidente do nosso TRE. E eu gostaria de fazer essa pergunta a ele. Qual a perspectiva de custo dessa eleição de 2012 para o TRE no nosso estado? Dá mais de 8 milhões de reais. O custo do eleitor, por eleitor, per capita, é R$ 3,46. Isso com estrutura de logística, com pessoal, com transmissão de dados, com pessoal de TI, com eletricistas, com supervisores, deslocamentos, com diárias. O custo total dá 8 milhões e quase 300 mil reais. É um planejamento prévio e todas as sessões têm supervisor. Nós temos mais de 1.800 supervisores no estado. O TRE dispõe de 600 urnas de reserva. Tem 120 eletricistas contratados, distribuídos no estado por zonas. Então, todos os órgãos de segurança estão com telefones um dos outros, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército, Polícia Civil, Polícia Militar, todos estão com comunicação com os outros e com os juízes eleitorais e com os promotores eleitorais. Então, isso está bem esquematizado para manter a tranquilidade do pleito. Eu queria fazer uma pergunta às nossas queridas convidadas jornalistas, o seguinte:
Vale a pena ter eleições a cada 2 anos ou é um custo desnecessário? Olha, Nelson, eu acho que isso é desnecessário no momento porque a gente vê outros setores como saúde, educação e os velhos que a gente já conhece, segurança, né? A gente precisa de muito investimento e não tem esse investimento, né? Então, quem sabe se a gente fizesse apenas de 4 em 4 anos e conseguisse essa verba, né, que sobra, conseguisse investir nesses setores, a minha opinião era de que se investisse nesses outros setores e deixasse a eleição de 4 em 4 anos. E de acordo, hoje de manhã eu até peguei essa informação, de acordo com um dos maiores portais de notícia do Brasil, o primeiro turno dessas eleições municipais no país, né, é o mais alto da história, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral conta com a dotação orçamentária de 597 milhões de reais para custear todo o processo, incluindo o primeiro e o segundo turno nas capitais que forem ter o segundo turno. Só para poder ter uma ideia, no pleito de 2010 foram gastos 480 milhões de reais, ou seja, Nossa. 117 milhões de reais a menos, ou seja, esse ano está se gastando 117 milhões de reais a mais. Olha só. Então, se a cada 2 anos existe um aumento de mais de 100 milhões de reais, gente, o que não poderia estar sendo feito com esse dinheiro? Por que não pegar essa votação, pegar toda essa eleição, levar para cada 4 anos, ou seja, você diminui esse custo, né? Porque do jeito que a pessoa vai lá votar em 2 candidatos, vai lá, vota em todos os Vota em deputados, todos, vota de em vereador, prefeito. a presidente da Gasta República a tudo cada de uma 5 vez só. anos, talvez Pois fosse é. um tempo Exatamente, bacana. né? Mas eu queria fazer uma outra pergunta ao nosso presidente do TRE. É saber dele qual é a previsão de encerramento das eleições de 2012. Nós estamos planejando uma expectativa de até 21 horas a gente divulgar o resultado final de todo o pleito no Rio Grande do Norte. Uma coisa que eu queria saber de vocês, hein? É verdade. É verdade. Agora, vocês acreditam em pesquisa eleitoral? Débora, diga aí você. Começar com você e em seguida com ela. Bem rapidinho, Nelson, porque o diretor está dizendo que temos aqui 1 minuto só. Eu tenho minhas dúvidas hoje, devido a essa última campanha, agora nesse pleito, que inclusive tiveram candidatos que saiu burburinho aí pela imprensa, que compraram pesquisas, né, são tantos institutos que fica a dúvida. Eu, particularmente, eu não consigo realmente acreditar. Eu prefiro acreditar no resultado final do dia de hoje, com a apuração das urnas. É mais seguro mesmo, viu, Débora? Mas assim, a gente tem alguns institutos que são confiáveis, né? E tem como você ter uma noção, sim, do que é que vai acabar acontecendo. Como a gente vê, como a gente já viu nos anos anteriores, a pesquisa acaba dando, sim, um norte realmente do que vai acontecer, né, Nelson? Então, você fica ali com aquele pé atrás, né? Tem alguns institutos, você analisa os institutos, né? Ligações políticas, etc., né? E escolhe um que você acredita que possa realmente confiar e tem como você ter uma base, sim. Perfeito. Eu vou fazer a última pergunta ao nosso desembargador João Rebouças, a quem desde já quero agradecer pela gentileza de ter concedido essa entrevista, abrilhantando o nosso programa Ponto de Vista de hoje. Eu perguntaria ao desembargador o seguinte: em quanto tempo a estrutura do Tribunal Regional Eleitoral estará pronta para o caso de haver em Natal um segundo turno? Já está pronta. Se houver o segundo turno, a estrutura, o planejamento já está todo pronto. A única ação que o TRE vai fazer é deixar nas máquinas, nas urnas eletrônicas de Natal, somente os 2 candidatos ficarem para o segundo turno. O restante está tudo pronto. Vocês acreditam no segundo turno de Natal? É a pergunta que eu faço para vocês, antes da gente encerrar o segundo bloco. Olha, eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas, porque de acordo com algumas pesquisas, aí cai justamente da pergunta do Instituto. De acordo com algumas pesquisas, vai haver segundo turno. Aí outras pesquisas dizem que não, então eu prefiro esperar aí até o final da apuração. Quem estiver em casa pode acompanhar a gente aqui na Sim TV. Vamos fazer essa movimentação aí de boca de urna para poder saber como é que anda. Beleza, Daniela. As últimas pesquisas indicam a não existência de um segundo turno, né? As últimas pesquisas divulgadas até sexta-feira, mas eu acredito que no dia da eleição alguma coisa pode mudar também, né? Então, eu fico nessa dúvida também. Né? Vamos esperar aí pelo menos até às 5 horas, né? Para a gente ter realmente uma noção. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco.